Bom, pessoal, continuando aqui a sequência de vídeos no nosso canal, hoje vamos falar sobre um pouquinho do IVNG. O Líder já está com a tela compartilhada e vai mostrar para como que podemos utilizar o IV aí. Com você, Líder. Então é o seguinte, pessoal, a gente está com o IVE já rodando aí, como o Lucas falou. A gente pulou a parte de instalação e essa parte mais inicial mesmo, porque a gente acredita que tem bastante conteúdo. É fácil aí de vocês acharem conteúdo de qualidade sobre como instalar, enfim, criar uma VM ou instalar numa máquina, né, mesmo, se vocês quiserem. Então a gente está aí com esse IVE rodando. Eu não tenho nenhum laboratório aqui nessa pasta, ela está vazia, a gente vai criar do zero, né? Então, aqui na console do IVE a gente tem uma série de opções, mas não tem nada de muito importante por aqui agora. O mais importante é essa parte aqui, ó, onde a gente vai ter algumas opções como adicionar um novo lab, alterar o nome, mover o arquivo para alguma outra pasta, importar, exportar. E o que a gente vai fazer aqui primeiro então é criar um novo lab. Vamos dar aí um nome para ele, vamos chamar de TechPoint. Dar um save aqui. E tá aí o nosso arquivo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui nele, vou dar um Open, e eu estou dentro do meu laboratório, né, a minha topologia aqui está em branco, a gente vai começar a mexer nela agora, mas eu só quero voltar aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Eu não sei se é um bug do navegador ou do próprio IVE, mas em algum momento, se vocês criarem uma topologia nova aqui, vamos tentar de novo, TechPoint V2, ó, aqui nesse caso ele já caiu direto no lab, então pode ser alguma coisa do navegador ou do próprio IVE, mas é importante vocês ficarem atentos aí que pode acontecer de criar ele e não entrar direto na topologia, né? Ficaria só o arquivo aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse V2, a gente vai trabalhar nesse aqui. Tá? Então vamos lá. E aí nessa interface aqui da topologia, também no menu da esquerda eu vou ter uma série de opções para adicionar objeto, listar aqui os nós, né, os meus equipamentos que estão rodando, a parte de Startup Configs, onde eu posso já deixar uma configuração já pré-definida para um determinado equipamento, aí o próprio IVE faz aí o papel de botar isso para rodar na hora que a gente startar ele. Né, zoom, enfim, algumas opções aí de interface mesmo. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui no primeiro passo? Vamos adicionar um equipamento aqui dentro. Vamos adicionar um switch, por exemplo. Então, como é que eu faço isso? Eu posso ou clicar com o botão direito aqui na tela e botar um novo node, por exemplo, ou posso usar esse menu aqui da esquerda também, tá? Dá no mesmo, o resultado é o mesmo. Eu acabo sempre usando por aqui mesmo, porque é mais rápido. Então, vou lá em node, e aí vocês vão ver que o próprio IVE ele já tem uma lista enorme aí de tipos de imagens de equipamentos que ele suporta. Tem várias, a maioria delas está em cinza, são imagens que eu não tenho aqui nesse IVE. Então, por exemplo, Aruba, Checkpoint, são imagens aqui que eu não tenho. Então, eu precisaria colocar essa imagem aqui dentro para poder usar esse equipamento. Não adianta eu só instalar o IVE, criar o laboratório e querer rodar algum equipamento aqui, alguma imagem que ele não funciona dessa forma. Tem um passo antes desse aqui que a gente está fazendo, que é baixar a imagem, preciso conseguir isso de algum lugar, seja com aí um contrato com o fabricante ou de alguma outra forma, tá? Mas eu preciso ter a imagem, subir ela para o IVE, e aí a partir daí eu posso usar essa imagem aqui dentro. Tá? Então, eu tenho algumas aqui que eu estava usando para um outro laboratório, essas imagens, a maioria delas são Cisco, mas a gente vai mexer com outros fabricantes também. Tá? Mas vamos pegar aqui um Cisco, por exemplo, um switch Cisco, com a imagem VIOS, tá? Vamos chamar ele aí de SW1. Aqui nessa interface eu também já tenho mais algumas opções, por exemplo, para definir quanto de recurso eu vou dar para essa... é uma VM, né? No fim das contas isso aqui é uma VM que vai rodar em cima do IVE. Então tem alguns recursos aí que eu preciso definir. Dependendo do tipo de imagem que a gente pegar, inclusive ele vai precisar
pode precisar de muito mais recurso do que isso. Então, isso aqui é uma suíte aí que consome bem pouco, na verdade. A quantidade de interfaces que ele vai ter, então eu estou colocando aqui por padrão, ele vem com 8, mas se eu precisar aumentar, eu posso aumentar também. Mas vamos deixar assim por enquanto. Então vamos lá, dar um save aqui. Ele jogou o switch aqui na topologia para mim. E não tem nada conectado nele. É a mesma coisa que se a gente fosse comparar com um equipamento físico, o que eu fiz aqui? Eu tirei ele da caixa, botei em cima da mesa e nem liguei na energia ainda. Ele está desligado. Então pode ver que ele está cinza. Fica com essa imagem aqui em cinza. Esse quadrado aqui, na verdade, ele é um sinal de stop. Então, a minha imagem ela não está rodando. Seria esse estado aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um start nele. Eu posso fazer isso de duas formas. Ou eu clico aqui com o botão esquerdo e dou um start. Ou aqui com o botão direito também tem a mesma opção. Pode ver que com o botão direito ele dá algumas opções a mais. Para captura, por exemplo. Para editar as características dele aqui. Tá? Mas vamos dar um start aqui. E aí não aconteceu nada, né? Simplesmente ele ficou azul. Aí entrou aqui o sinal de start. Mas como é que eu vejo o que está acontecendo? Né? Eu preciso clicar aqui nele. Eu posso clicar com o botão esquerdo, que é o que eu vou fazer agora. E o meu IV já chamou aqui o meu aplicativo que eu estou usando para console. Né? Então aqui a gente está vendo a console desse switch. Está no processo aí de boot, né? Mas é a mesma coisa que eu veria se eu pegasse um equipamento físico, conectei lá o cabo console nele e liguei ele na energia. Então é isso que a gente está vendo aí agora. E aí tá pronto para a gente usar. O que acontece aqui? Eu não tenho nada conectado nele, então eu não consigo ainda simular nada. Por exemplo, eu quero ligar mais um switch aqui, quero ligar um computador, quero ligar um roteador. Isso são outros elementos que a gente precisaria adicionar aí nessa topologia, fazer a conexão deles, né? E aí ir para a parte de configuração, então configurar lá a interface do switch, e VLANs, enfim, toda a parte lógica, né? Mas esse aqui seria um estágio bem inicial aí do nosso laboratório. Legal. E essa versão, né, Lira, é bom comentar que a gente vai utilizar praticamente a versão Community em todos os laboratórios, né, que é uma versão que não tem custo para você criar esse laboratório. E as imagens que a gente vai utilizar também são imagens que não terão custo. Então, tudo que nós criarmos aqui, vocês vão poder replicar no ambiente de vocês sem custo. Né? O único custo que você vai ter é o custo de uso de recursos da máquina. Né? Se você tem uma máquina ali, ou um ambiente em cloud, que, né, tem algumas clouds que estava subindo ali, tem... Isso. Dá para rodar na Google Cloud, eu sei que ele é oficialmente suportado. Então, se quiser aproveitar, inclusive, e aprender um pouco de cloud, no Google Cloud, se eu não me engano, ele tem um crédito para contas novas. Eu não sei se isso ainda está valendo, tá? Faz um tempo que eu não mexo com o Google. Mas ele dava um crédito, na hora que você cria lá uma conta, pode gastar ali, por exemplo, $300, $100 de crédito. Daria para rodar uma maquininha com o IV ali durante um tempo, né, considerando que liga ela, usa, depois desliga, né? Dá para economizar esses créditos aí. Precisaria olhar se isso ainda está válido, mas eu mesmo usei durante um tempo dessa forma, no passado. Uhum. É uma maneira. E um outro ponto aqui também legal de comentar é que esse laboratório ele pode ficar exclusivo dentro desse ambiente virtual, mas também você pode fazer com que ele se comunique externamente. Tem algumas clouds ali que vem configurado no IV, que uma delas ali, se você tiver, por exemplo, eu tenho aqui, eu não sei se não é o seu caso também ali, mas aqui no meu ambiente eu tenho um Barimetal que eu instalei diretamente no servidor. Então eu posso atrelar aí esses tipos de interface cloud, né, que é aí na topologia, a interface física do meu equipamento, né? Então esse tipo tem os tipos ali, né, que são tipo 0 ali, por exemplo, que é a cloud onde você tem a navegação, né, que você pode fazer, mas eu consigo, por exemplo, adicionar essas outras clouds atreladas a interfaces físicas, que é
eu coloquei outras interfaces, por exemplo, aqui no servidor Parameter, eu, por exemplo, atrelei ela a Cloud 1, a Cloud 2. Esse é uma maneira de utilizar também, tá? Então ele tem, além de tudo que o Lira comentou, tem outras formas, né, de você utilizar, né? Mas a gente vai passo a passo evoluindo, né, Lira? Isso. Não, exatamente. Esse ponto que o Lucas comentou é importante. Então, a gente tem formas aí de fazer todo esse ambiente virtual que a gente cria aqui dentro comunicar com o mundo externo, né? O Eevee permite que a gente faça isso. Aí, claro, dependendo da forma que eu quiser fazer, quantas interfaces eu quero usar aqui, enfim, né? Aí dá para a gente evoluir bastante nisso, mas tem várias possibilidades para a gente fazer. Uma outra coisa que eu já fiz também é usar algumas dessas interfaces cloud para criar como se fosse uma redezinha isolada do próprio laboratório, né, para gerência, por exemplo, ou para alguma coisa desse tipo, e usar essa essa Cloud Zero, que aqui por padrão, é bem o que o Lucas comentou, essa interface que ele faria como uma bridge, usando a interface do meu Eevee como uma bridge para que esse meu equipamento aqui fale com a minha rede real. Né? Então eu poderia simplesmente fazer isso aqui, vou criar ele aqui, e ligar uma porta, por exemplo, aqui. Né? Eu não vou conseguir fazer agora porque o meu switch está ligado, né? Então ele não deixa eu adicionar essa conexão aqui com ele ligado. O Eevee Pro faria, né? O Eevee Pro eu conseguiria simplesmente puxar aqui e ligar. Tá? Para eu fazer aqui no Eevee gratuito, eu preciso dar um stop nele e fazer isso aqui, por exemplo. Aí ele vai me perguntar em qual interface do switch eu quero que seja conectado. Vamos botar essa aqui, por exemplo. E aí na hora que eu ligar esse switch, ele vai estar com uma interface conectada diretamente aqui na mesma interface de rede do meu Eevee. Então, se eu colocar ele para pegar um IP por DHCP aqui nessa interface, ele vai pegar um IP da minha rede local aqui, 92680, por exemplo. Então, a gente já está vendo aí algumas formas de fazer isso. Por exemplo, por que isso é útil? Na hora que eu quero testar comunicação até com a internet, daqui a pouco, né? Quero fazer algum teste assim, ou para gerência, né? Na hora que eu começo a colocar alguns outros elementos aqui que eu preciso acessar uma gerência de um firewall, por exemplo, a partir aqui da minha máquina. Né? Eu quero, pelo meu navegador, acessar um firewall que está lá dentro da minha topologia lógica. Eu posso usar esse tipo de recurso para criar essa infraestrutura. Né? Aí a gente já está falando um negócio um pouquinho mais avançado, mas é importante saber que dá para fazer isso. Né? Ele não fica limitado só ao que está aqui dentro. Sim, é um mundo que dá para evoluir muito e como nós já utilizamos essa ferramenta há bastante tempo, nós fomos descobrindo aí opções também, por exemplo, de até adicionar uma placa de rede Wi-Fi anexada no nosso servidor para que o dispositivo virtualizado dentro do Eevee se comunique Wi-Fi, né? Só para vocês entenderem como que essa ferramenta ela é poderosa. Você pode testar uma rede, um dispositivo, você está testando uma configuração que você fez ali na sua controladora, que você tem no seu ambiente wireless, se você tiver um virtualizador físico ou uma placa de rede onde esse Eevee está virtualizado e colocar isso dentro da máquina do Eevee, você pode jogar essa placa de rede Wi-Fi para o dispositivo que está sendo virtualizado poder utilizar. Então você faz validações de utilização de recurso, de autenticação. Você pode fazer vários testes aí, vai do nível de teste que você precisa fazer e do tipo de comunicação que você tem, né, de recurso que você tem para poder virtualizar dentro desse ambiente. Né? Então as possibilidades aqui são bem grandes e daí vai da questão do uso e a gente vai explorando aqui conforme o tempo, né? Muito daquilo que a gente pode fazer aqui dentro, tá? Não, é importante, indo em direção a esses pontos que o Lucas comentou, é uma ferramenta, ela é gratuita, né? Então o Eevee que a gente está usando aqui é o Eevee Community, eu não sei se ele mostra por aqui, eu acho que não, a gente teria que voltar aqui para a gente ver. Mas é só baixar ele, né? Então baixa ele, baixa o OVA ou a ISO dele, instala e pode sair usando. Aí, de novo, só precisa ter as imagens aí de switch, roteador, firewall, o que vocês quiserem usar.
E é uma ferramenta aí bem poderosa, né? Não precisa ter custo para aprender. A gente usa bastante, inclusive no dia a dia, aí para simular ambiente de cliente, simular alguma mudança mais complexa que precisa fazer, né? Precisa entender um pouco mais a fundo ali o comportamento e para fazer isso em produção, né? Acaba às vezes causando impacto, então é uma ferramenta bastante útil aí, né? Show de bola. O próximo vídeo nós vamos trazer um ambiente mais real. Nós vamos começar a botar realmente ali a mão na prática e utilizar mais esse recurso que a gente comentou hoje. Hoje é mais uma visão geral e de como funciona a ferramenta para vocês terem um primeiro contato aí. E na sequência, o próximo vídeo vai ser desde o início, colocando equipamento por equipamento, né, explicando ali certinho o que nós iremos fazer, trazendo aí um passo a passo para vocês acompanharem também todo o processo.